Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast mais caliente aqui do Futebol na Veia, né? O Latinos na Veia que você já conhece. Eu sou a Laurenberg e junto com minha equipe de repórteres vou trazer tudo para vocês ficarem atualizados sobre o futebol latino, né? O futebol sul-americano. Então aí vamos falar sobre o futebol argentino, chileno, colombiano, futebol paraguaio, peruano e também do uruguaio. Então aí fica acompanhando a gente para saber tudo o que está acontecendo e nesse tempo de pandemia, né? Já aproveito para falar, espero que vocês estejam aí em casa, né? Tomara que estejam aí se cuidando, né? Lavando bem as mãos, utilizando máscara quando saírem e também o álcool em gel, né? Muito importante ter esse cuidado para evitar cada vez mais a transmissão. E tivemos novidades aí, né? Tivemos uma pausa enquanto os campeonatos estavam paralisados, ainda estão a maioria, mas trouxemos várias novidades que eu vou apresentar então ao longo aí do programa, beleza? Então, enquanto aí vocês estão ouvindo a gente, aproveita e acessa aí www.futebolnaveia.com.br e fique por dentro de tudo o que tá acontecendo no mundo da bola, viu? Não perde tempo, acessa lá www.futebolnaveia.com.br. Lá você vai encontrar notícias, mercado da bola, né? Quem chega, quem sai, os rumores, né? Aí de quem pode aparecer no seu time de coração. Também temos prognósticos, pós-jogos, pós-rodadas e também temos colunas muito especiais aí que vão deixar vocês atualizados sobre todos os times do mundo, né? Colunas bem preparadas e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Beleza? Então vai lá, www.futebolnaveia.com.br. E começando aí já, né, nossa fiel escudeira Valéria Contado vai contar sobre como está a situação dos nossos hermanos. Então o futebol argentino é contigo, Valéria. Conta aí pra gente. A pandemia de coronavírus está afetando e muito o mundo dos esportes. Nesta segunda-feira, a Associação de Futebol da Argentina, a AFA, por meio do presidente Cláudio Tapia, confirmou o encerramento da temporada de futebol no país. Os jogos estão parados desde as primeiras rodadas da Copa da Superliga e da Copa da Argentina em março. As vagas para a Libertadores e Sul-Americana de 2021 ficam por conta da classificação geral e serão definidas pela tabela acumulada da Superliga mais a rodada inicial da Copa da Superliga. Para a Liberta, já estão classificados Boca Juniors, River Plate, Racing e Argentinos Júnior. Já pela Sul-Americana, Vélez Sarsfield, San Lorenzo, New Old Boys, Talleres, Defensa e Justiça e Lanús estão classificados para 2021. Outra mudança no argentino é a questão do rebaixamento, que fica suspenso até 2022, já que a paralisação mexe com o esquema de pontuação que usa a média dos últimos 3 anos como parâmetro para o descenso. Com essa decisão, o Gimnasia La Plata, comandado por Diego Maradona, escapa do rebaixamento. A Argentina soma hoje 3.990 casos confirmados e 197 mortes em decorrência do vírus, segundo dados fornecidos pelo próprio país. Meu nome é Valéria Contado, eu sou repórter do Futebol na Veia, para mais um podcast Latinos na Veia. Até a próxima edição. Muitas graças, Valéria, muito obrigada. E aí, então, o Campeonato Argentino, um dos primeiros, né, e únicos a serem cancelados precocemente até agora, né, o primeiro a ser cancelado aqui da América do Sul, e então foi confirmado na última segunda-feira, e já temos os classificados, então, para Libertadores e Copa Sul-Americana do próximo ano. Então, Boca, River, Racing e Argentinos, não surpreendendo muito, né, vão participar da Libertadores, enquanto o Vélez, São Lourenço, New Old Boys, Talleres, Defensa e Justiça e Lanús aí estão na Copa Sul-Americana. Então vamos ver aí como que vai acontecer. E vamos ver então como que a AFA vai dar um jeito, né, na próxima temporada, que começa já na metade do ano, se a situação estiver melhor, esperamos que sim, né? E agora vamos para o futebol colombiano, onde o nosso estreante Lucas Ferreira vai conversar com a gente sobre o que está acontecendo no país. Então é contigo, Lucas. Presidente da Colômbia, Iván Duque,
não quer retorno do futebol, mesmo sem público. Não é viável neste momento. E ainda faz um questionamento. Me explique como garantir que em uma competição com mais de 20 clubes, ninguém tenha coronavírus. Abre aspas. Seria muito irresponsável da minha parte dizer que vamos jogar futebol de novo, mesmo com portões fechados, quando não temos condições de fazer isso acontecer e sem garantir a saúde dos jogadores e de todos os outros profissionais envolvidos. Fecha aspas, afirmou Ivan Duque. Com as competições paradas desde 12 de março, a entidade que organiza o torneio enviou um protocolo ao governo para o reinício da liga. Mas em resposta, o presidente do país já falou que não vai ter retorno ao futebol, mesmo com os portões fechados. A Colômbia já tem mais de 4 mil casos confirmados, com 189 mortes por Covid-19. Aqui quem fala é Lucas Ferreira, para os Latinos na Veia. Aí então temos um grande impasse, entre Ivan Duque, o presidente da Colômbia, e a organização do torneio, Então, enquanto um pede que não aconteça mesmo sem público, o outro fala que quer voltar ao torneio, Então, aí a colocação do presidente, ela é muito válida, porque o futebol, ela envolve, mesmo com os portões fechados, ela envolve muitas pessoas, comissão técnica, arbitragem, transmissão, jogadores. Então, assim, é complicada a situação? Mas e aí? O campeonato para, os times ficam sem a remuneração. Então, aí é uma situação muito complicada, E vamos ver quais vão ser os próximos desdobramentos, Então, o Lucas vai trazer pra gente tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos do futebol colombiano. E agora vamos para o Chile com o André Borges, que a gente já conhece e vai falar tudo sobre como está a situação lá. Faz um tempinho que eu não venho falar para vocês como está a situação lá no futebol chileno, Pois bem, no Chile, assim como em todo o planeta, o futebol teve que parar por conta da pandemia do novo coronavírus. Tá, é um exagero falar que é em todo o planeta, porque lá na Bielorrússia é o único país que está tendo bola rolando no gramado. Mas a Bielorrússia não entra no podcast latino, que fala sobre futebol latino, Então vem comigo que eu vou te dar as últimas informações do futebol lá no Chile. O meu destaque vai ser como o campeonato chileno vai ser disputado daqui para frente, porque no começo de abril, dirigentes do futebol chileno realizaram uma conferência e discutiram o futuro do futebol no país. Ainda sem uma previsão de volta por conta do Covid-19, os cartolas trabalham com a possibilidade de mudar o formato da competição. Para quem não sabe, atualmente, o campeonato chileno é disputado por pontos corridos, ou seja, quem somar mais pontos durante a competição conquista o troféu do campeonato nacional. Mas estão querendo mudar o formato da competição, pois de acordo com o jornal La Terceira, um dos temas discutidos na videoconferência é a possibilidade de encurtar a competição, Sendo assim, a forma de pontos corridos fica de lado e os playoffs entram em ação. Inclusive, é um tema que tem sido bastante comentado aqui no Brasil, E muita gente desaprova. Apesar de todas as possibilidades, ainda não tem data definida para o veredito. Os clubes esperam a autorização do governo para marcar a data do retorno, mas a expectativa é que a competição volte em maio. Pode até ser que volte, mas até lá a gente vai ver, porque a situação do Chile está bem melhor do que aqui no Brasil, por exemplo. Por enquanto é isso do futebol chileno e espero poder trazer informações melhores na semana que vem. Eu sou André Borges, no podcast Latinos na Veia, para o Futebol na Veia. Muito obrigada, André. A situação aí também complicada. E como tu colocou, pontos corridos contra playoffs, o mata-mata, mais conhecido como mata-mata, aí em xeque também no futebol chileno, Como o André falou, é algo bastante discutido aqui no Brasil, mas lá no Chile também está sendo... esse assunto também está sendo discutido, O fato é que é complicado implementar
essa mudança no meio da temporada, né? Porque muitos direitos de transmissão, os jogos, então, sim, muita coisa já foi decidida, já foi fechada. E agora, implementar esse sistema, né? Inverter, trocar, é uma situação aí muito complicada. E aí, então, será que teremos os jogos já de volta em maio, os treinamentos, né? Vale lembrar que muitos times, principalmente os europeus, alguns já voltaram aos treinamentos, né? Mas alguns também vão retornar aí em maio e até em junho a temporada volta, né? Então, será que a mesma coisa vai acontecer, né? Será que em maio, então, teremos os times chilenos já de volta aos gramados treinando, né? E quais são as medidas que os times vão tomar para que a transmissão não cresça, né? A situação do Chile tá melhor? Sim, porque tá tendo cuidado, né? Então, a gente espera que ainda continue tendo esse cuidado e que os números sejam cada vez menores, né? E agora é vez de irmos até o Paraguai com o Yuri Murta, que vai trazer tudo sobre como que tá o país lá. É contigo, Yuri. E aí, Lauren, tudo tranquilo? Por aqui no Paraguai, o campeonato segue paralisado. O Apertura 2020 continua sem ter partidas a serem disputadas devido à pandemia do coronavírus que segue afetando o cotidiano da vida paraguaia. A grande novidade que temos no mundo do futebol é que a AFP, a Federação Paraguaia de Futebol, entregou aos clubes um relatório médico botando algumas recomendações sanitárias e médicas para quando os clubes voltarem a jogar. Os clubes têm esse documento agora em mãos e tem até o dia 28 de maio, quando vão voltar a se reunir para aprovar ou desaprovar, para dar conselhos, novas medidas, e para aí sim, nesse dia 28, durante essa reunião, definirem qual vai ser o rumo do Apertura 2020. O grande medo dos jogadores e da população, claro, é de que o campeonato seja encerrado logo em seu início, assim como foram encerrados com campeonatos de outras competições, como por exemplo no basquete. Este foi Yuri Murta para o Latinos na Veia, e lembremos sempre de lavar as mãos e tomar as devidas precauções. Então aí, muito obrigada, Yuri. A situação, assim como nos demais países, não está fácil para o Paraguai, né? Outro campeonato que segue paralisado, né? E aí temos, então, alguns torneios, assim como o Yuri citou, como o de basquete, que foram encerrados aí precocemente. E isso, então, causa um clima totalmente de temor para que isso não aconteça mesmo com a apertura, né? Então, dia 28 de maio, talvez teremos já uma resolução de quais serão os próximos passos, né? Porque os clubes se reunirão. Então, a gente já tem uma garantia de que até maio, até dia 28, né? Se a reunião não for antecipada, o que pode acontecer até dia 28, então, não vamos ter futebol rolando lá no Paraguai, né? O que é muito chato, mas a gente relembra que é uma situação complicada e que a gente deve sim se manter em casa, né? Tomando as melhores medidas para diminuir então aí cada vez mais o número de transmissão do coronavírus, porque não é brincadeira, né? Não estamos brincando. E agora é a vez de voltarmos, né, às novidades, e temos aí um estreante, né? Então a Alexandre Vieira vai falar tudo sobre o campeonato peruano. É contigo, Alex. Afetados pela suspensão das competições nacionais devido à pandemia da Covid-19, a Federação Peruana de Futebol distribuiu $1 milhão entre os clubes da primeira e segunda divisões. O presidente da FPF, Agustín Lozano, explicou em comunicado que esses são fundos provenientes do programa Evolution da Conmebol, que autorizou as federações nacionais a recorrerem a este recurso para atenuar o impacto negativo do novo coronavírus nas finanças dos clubes. Enquanto isso, o Carlos Manucci, clube da primeira divisão do Peru, vai deixar de pagar os salários do elenco principal, alegando o estado de emergência do país devido à pandemia da Covid-19.
Em comunicado, o clube até chegou a ter negociado com os jogadores e com o sindicato de futebolistas no país uma redução salarial amigável, alegando a falta de dinheiro e falta de recursos que o clube vive financeiramente. Mas segundo a nota, lamentavelmente a proposta foi recusada. Por um outro caminho até um pouco mais grave, o Deportivo Copiapó, clube da segunda divisão do Campeonato Peruano, ficou sem qualquer tipo de receita e por conta disso demitiu todos os seus funcionários, não só os jogadores de futebol. Falando um pouco agora de mercado da bola, o Manchester City acertou a contratação de Clivert Aguilar, defensor peruano de 16 anos do Alianza Lima. O jogador permanecerá em seu clube até completar 18 anos, no dia 5 de maio de 2021. Vale lembrar que no momento as leis trabalhistas e da FIFA não permitem que o jogador seja oficializado como reforço da equipe inglesa. E essas foram as informações do futebol peruano. Eu sou Alexandre Vieira para o Latinos na Veia. Muito obrigada, Alex, seja bem-vindo, muitas graças. E aí temos então uma situação muito complicada no Peru, né, no futebol peruano. Mesmo com a força que a federação deu, né, daí do auxílio de $1 milhão, o time tá sentindo cada vez mais esse impacto que a paralisação tá causando, né. Então, como o Alex falou, Carlos Manucci vai ter que reduzir, né, vai ter que cortar o salário de seus atletas. E aí é algo que está acontecendo em diversos clubes, né, redução salarial, né? Às vezes não totalmente, 25%, 50%, mas algo que está cada vez mais acontecendo, né? Cada vez mais aí no cotidiano, notícias sobre redução salarial. Mas o mais triste ainda é a situação do Deportivo Copiapó, que está sem nada de receitas, né? Então aí, assim, quando o futebol retornar, vamos ver como é que o time vai se reerguer, se realmente vai se reerguer, né? Se vai conseguir tomar alguma atitude para melhorar a sua situação. E temos aí a Aguilar, joia, né, da Alianza Lima, chegando entre aspas, né, ao City. O menino tem 16 anos e aí vamos ver como que vai ser o desempenho dele daqui a um ano. Ele já comentou a diversos portais de notícia que é um sonho e que ele tá muito feliz por isso. Então vamos ver como é que vai ser o desempenho dessa promessa peruana à Inglaterra, né? Então agora temos uma estreia, né? Por último, mas não menos importante, a nossa última estreante aqui do podcast, que é a Giovana de Assis, que vai falar aí sobre o futebol uruguaio e como que tá a situação do país lá com o coronavírus. É contigo, Giovana. Já que estamos sem futebol e situações mais concretas, trago algumas informações e especulações do mercado da bola no Uruguai. O Palmeiras está negociando a contratação de Inácio Ramírez, atacante de 23 anos que é destaque do Liverpool. O centroavante foi artilheiro do Campeonato Uruguaio na última temporada, com 24 gols, e esteve na mira do Internacional recentemente. O presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, disse que existe a concorrência de times italianos por Inácio, mas a ideia é superar essas outras propostas e fechar com o jogador na janela internacional de junho. O jogador Facundo Pelistri, joia do Peñarol, está na mira do Flamengo, segundo o jornal AS da Espanha. O camisa 10, de 18 anos, era destaque antes da paralisação do campeonato e está sendo monitorado também pelo Boca Juniors. Clubes da Premier League, da La Liga e também da Itália estão preparando propostas para o atleta, que tem contrato com o Peñarol até o fim de 2022. É hora de falar sobre uma polêmica que estourou essa semana. O Dario Silva, ex-atacante da seleção uruguaia e do Peñarol, disparou contra o atual técnico do Uruguai, Oscar Tabares. O professor é considerado um dos maiores na história do Uruguai, mas não é bem isso que o Dario acha. Em entrevista à Rádio Marca de Málaga, na Espanha, o ex-atacante falou que o treinador nunca ganhou nada em 14 anos no comando da seleção. Em suas palavras, com os jogadores que tivemos, poderíamos ter sido campeões do mundo. Ele ainda falou sobre a sua preferência por Cavani ao invés de nomes como Diego Forlán e Luís Soares. Dario enxerga velocidade, potência e caráter no atacante do PSG e ainda disse que lembra de si mesmo quando olha para o jogador. Giovana de Assis para o Latinos na Veia. Muitas graças, Giovana. Seja bem-vinda também, assim como o Alex.
e também o Lucas, né? Então aí, várias polêmicas no futebol uruguaio, que é do jeito que a gente gosta, porque gostamos de fogo no parquinho, sim. Então aí, paralisados desde março, né? O que tá pegando fogo mesmo é o mercado da bola, né? A situação aí tá sendo cada vez mais complicada, né? Por conta da pandemia do coronavírus e algumas medidas aí, então, estão sendo tomadas para prevenir a contaminação dos atletas. Mas o foco, o mercado da bola. Vamos falar sobre Facundo Pellistri, meu Deus. Então aí o menino está disputadíssimo. E a pergunta que não quer calar é, será que teremos esta joia jogando no Brasil, no atual campeão da Libertadores? É algo a se considerar, mas aí alta concorrência, Boca, Premier League. Então aí algo que pode acontecer, pode, mas só o futuro pode nos dizer. E aí, então, o Dario Silva quanto ao Oscar Tavares, né? Será que o Uruguai poderia realmente ser campeão do mundo? O time a equipe tinha capacidade, né? Tem a capacidade de ser campeão do mundo? Deixo essa dúvida para vocês, né? Comentem aqui nos comentários, se vocês estiverem pelo YouTube, se o Uruguai tinha chances de ser campeão do mundo, né? Essa é a minha dúvida. E aí, comparação com o Cavani, é ou não é igual ao Cavani? Cavani, inclusive, ele foi cogitado aí no São Paulo, mas também já foi cogitado no Boca, que pode ser aí um dos principais destinos dele, que falou já que sempre sonhou jogar na Bombonera. Então aí vamos ver, né, o que vai acontecer com o Cavani, mas a principal dúvida é, o Dario é ou não é parecido, né, o estilo de Cavani é parecido ou não com o de Odario? Aí é uma dúvida que eu deixo também para vocês responderem, né? E era isso por hoje, chiquitos. Espero que vocês tomem todos os cuidados do mundo, né? Comentem aí se você está pelo YouTube o que você achou dessa edição, né? Um pouquinho mais compacta, um pouquinho mais resumida, né? E espero que vocês tenham gostado. Já aproveitem então aí, apertem o sininho, se inscrevam no nosso canal, dá aquele joinha, né? Divulguem a gente se você está pelo Anchor ou pelo Spotify também, segue a gente aí, fica acompanhando. Já aproveita e vai lá no nosso Instagram, que eu tenho certeza que você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da bola, viu? Então, vai lá em @futebolnaveia.br, também estamos no Twitter. Lá você fica também por dentro de todas as novidades, participa de enquetes, vê, assim, as melhores coisas do mundo, você acompanha lá. Então vai em @fnvbr, viu? E já me despeço de vocês dessa edição, agradeço a todos os repórteres, sejam bem-vindos, Giovana, Lucas e Alex, né? Que vocês tenham uma trajetória bem longa com a gente. E espero que vocês voltem aqui na semana que vem. Então encontro vocês semana que vem aqui no podcast mais caliente do Futebol na Veia. Não vão vacilar comigo, hein? Tô esperando vocês aqui semana que vem no mesmo horário, fechou? Então era isso por hoje. Tchau, tchau!